Fala galerinha, beleza? Vamos lá para mais uma resolução no canal. Agora a prova da UFNT 2023.2, 8 questãozinhas de química com dicas e conteúdos para sua aprovação. Vamos lá? Galera, primeira questãozinha da UFT é uma questão que fala o seguinte: um certo líquido possui o dobro da densidade da água e 1/3 do valor específico, do calor específico sensível da água. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as informações. Então, vamos lá anotar essas informações aqui. A água, eu vou falar que ela tem uma densidade D e um calor específico Czinho. Vamos lembrar que Czinho é a unidade da constante de calor específico sensível, por isso que eu estou usando Czinho, tá? E o líquido X, ele tem D de X, o dobro da densidade da água. Então, D de X é o dobro de 2D, que D seria a densidade da água, tá? E o calor específico de X é igual ao calor específico da água sobre 3, ou seja, 1/3 do calor específico da água. Beleza? Continuando a leitura. Ele falou que um volume V desse líquido, a uma temperatura de 20 graus, é misturado com o mesmo volume de água, só que a 65 graus. Então tem uma troca de calor aí, tá bom, galera? Eu tenho uma água a uma temperatura inicial de 65 graus e eu tenho um X com temperatura inicial de 20 graus Celsius. E ele ainda falou uma informação importante. Ele falou que o volume da água é o mesmo volume de X, ok? Aí ele falou o seguinte ainda, ó: desconsidere eventuais perdas na mistura sobre a temperatura final da mistura, assinando a alternativa correta. Ou seja, ele quer saber qual é o valor da temperatura final da mistura, beleza? O que eu tenho que entender numa questão dessa? Eu tenho uma questão onde eu tenho uma troca de calor. A água, por estar a uma temperatura maior, vai ceder calor para o líquido que está a uma temperatura menor até eles entrarem em um equilíbrio. E a gente vai entender que nesse equilíbrio, a quantidade de calor da água cedido é igual à quantidade de calor absorvido por esse líquido, uma vez que eu tenho uma troca de calor. Então, em outras palavras, matematicamente falando, quantidade de calor liberado pela água, por isso que eu botei negativo, tá? Q da água é igual à quantidade de calor do X, tá bom? Então, ou seja, esse Q negativo quer dizer quantidade de calor liberado. E no caso, o QX seria a quantidade de calor que vai ser recebido pelo meu líquido X. Beleza? Vamos lá. Eu não sei qual é, eu sei a fórmula da quantidade de calor, correto? Quantidade de calor é igual a massa, calor específico sensível, constante, variação de temperatura, que é o QmC∆T lá da termodinâmica. Eu também sei que a questão falou de densidade, e não tem densidade nessa fórmula. Mas se eu for fazer a fórmula da densidade que vocês conhecem, D é igual a M sobre V. E aí me chama a atenção. Por quê, professor? Porque tem uma unidadezinha aqui que não foi dado na questão, mas que pode servir para substituir uma na outra. Que é exatamente quem, professor? A massa. Vocês concordam comigo que eu posso isolar a massa lá na densidade e substituir isso lá na quantidade de calor? Vamos fazer? Vamos fazer. Então eu vou pegar o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar massa é igual a densidade vezes volume, né? Volume está multiplicando, dividindo, perdão, passa multiplicando, correto? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse M aqui, ó, galerinha. Então vamos lá, substituindo. Q é igual M, quem é M? dV, que é densidade vezes volume, constante de calor específico sensível, variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Substituir isso lá na minha troca de calor, que é exatamente aqui. Então vamos lá, ó. Quantidade de calor liberado pela água. Então, menos dVc e variação de temperatura final menos inicial. Isso daqui é em relação à água, quantidade de calor liberado, que é igual, agora vamos fazer em relação a X. dVc
C, temperatura final, menos temperatura inicial, só que agora do meu X. Beleza? Agora vamos substituir as informações. Então vamos lá. Menos densidade da água D. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vral e vral no volume. Por que eu vou cortar o volume? Porque ele falou na questão que é o mesmo volume. Por ser multiplicação, eu posso cortar o volume, tá, galerinha? Eu só não poderia cortar se fossem lados opostos, se fosse uma soma ou subtração, tá? Então, na multiplicação ou na divisão, eu posso fazer isso, tá? Constante de calor específico da água, Czinho, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Opa, perdão. Temperatura inicial da água a gente tem, né, galera? Então, 65 graus. Ó, ele deu aqui na questão. Eu estava esquecendo de substituir. Agora vamos lá, para o outro lado. É igual a... Quem é a densidade de X? 2 vezes a densidade da água. Quem é o calor específico sensível de X? C sobre 3, ou seja, 1/3 do calor específico da água. Multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial do meu X, 20 graus. Agora vamos fazer aquilo que todo mundo ama, sapecar o facão. Então, densidade, posso cortar com D de densidade. Calor específico, posso cortar com Czinho de calor específico. Nesse caso aqui, ó, esse menos aqui vai ficar umzinho aqui, ou seja, menos 1, correto? Aí, o que eu vou fazer agora? Então, vamos lá. Eu posso pegar esse menos 1 e já fazer logo o chuveirinho se eu quiser. Ou eu posso fazer assim, ó. Menos temperatura final menos 65, que é igual a 2/3. Eu só vou simplificar aqui, tá, galera? 2/3 temperatura final menos 20. O que eu posso fazer aqui na matemática? Pegar esse 3 aqui, ó, passar para cá. No caso, ele vai passar como multiplicador. E aí, por eu ter o parênteses, eu vou ter que fazer chuveirinho. Então, vai ficar assim, ó, galera. Substituindo. Vou tentar fazer bem passo a passo para vocês, tá? Então, vai ficar assim. Menos 3, abre parênteses. Temperatura final, menos 65. Que é igual. Aqui esse 2, ó. 2, temperatura final, menos 20. Agora, eu vou fazer o chuveirinho lá para vocês. Então, esse 3 multiplica aqui e multiplica aqui. Esse 2 multiplica aqui e multiplica aqui. Então, vamos lá na matemática. Menos 3 vezes TF, menos 3TF. Menos com menos vai dar mais 65 vezes 3, 195. 2 vezes temperatura final, 2T final. Menos 2 vezes 20, 40. Aí é matemática. Menos 3T final. 2 está negativo, positivo, passa negativo. Menos 2T final, que é igual a menos 40 menos 195. Vamos juntar e multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Então vai ficar 5T final, que é igual a 40 com 195, 235. Beleza? T final é igual a 235 dividido por 5, que é igual a... Se eu pegar 235 dividido por 5, vai dar igual a 47 graus Celsius, que é exatamente a resposta letra C. Beleza, galerinha? Tá aí a resolução da questão, tá? Não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa. E cuidado, o FT anda colocando bastante questão que você tem que pegar uma equação e substituir em outra, como nós vamos ver nas próximas questões ainda. Beleza? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão, galera. Na questão número 2, ele fala o seguinte agora para nós. É uma questão de cinética química, tá, galera? Pesquisas recentes revelam que aminoácidos podem formar cadeias peptídicas espontaneamente em gotículas de água pura. Nas superfícies dessas gotas, as reações entre aminoácidos para formar cadeias peptídicas ocorrem a uma velocidade entre 100 e 1 milhão de vezes mais rápido do que observamos em outros ambientes.
As afirmativas a seguir tratam de fatores que afetam a velocidade da reação, ou seja, estou falando de uma questão de cinética química. Quero chamar a atenção para vocês a uma coisa que eu já venho chamando a atenção de vocês em outra resolução. Cuidado, o FT é uma prova que ela tem uma vantagem. Questões de afirmativa são questões que a gente pode fazer por eliminação. Isso facilita muito você ganhar tempo e também ter mais segurança, porque às vezes sempre tem aquele item que deixa aquela duvidazinha na hora de fazer a resolução. Beleza? Vamos lá para a resolução da questão. Afirmativa 1. O aumento da concentração dos reagentes afeta a velocidade de uma reação química pelo aumento da frequência de colisões efetivas entre as partículas constituintes dos reagentes. Verdadeiro, com certeza. Da onde é que vem a cinética química? Vamos lá. Cinética química é a área que estuda a velocidade. Essa velocidade, ela vem da energia proveniente da colisão, ou seja, da interação entre as moléculas de uma determinada reação, do reagente de uma reação. Quanto mais moléculas eu tenho, mais moléculas estão se agitando e mais essas moléculas tendem a colidir. Quando essas moléculas colidem, que é essa colisão efetiva, que é a colisão frontal entre elas, libera energia. E essa energia é a energia aproveitada para fazer com que a reação aconteça. E quanto mais eu obtenho energia, mais rápido eu obtenho energia, maior é a velocidade. Então essa velocidade ela está realmente de acordo com a concentração. Quanto maior a concentração do reagente, maior é o grau ou a frequência de colisão, mais rápido eu obtenho energia e consequentemente maior a velocidade. Beleza? Item 1, ó, facinho, tranquilaço. Item 2. Os retardantes químicos, retardante é o que, professor? É inibidor. Retardante retarda reação. Se retarda, diminui a velocidade. Quem faz isso é inibidor. Então, os retardantes químicos reduzem a velocidade da reação através da diminuição da energia de ativação. Não! Energia de ativação é o oposto da velocidade. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade. Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade. Então vamos anotar essa informação. Ó, no item 2, informação importantíssimo. Maior energia de ativação, menor velocidade e vice-versa. O inibidor, ele retarda. Se ele retarda, ele diminui a velocidade. Se ele diminui a velocidade, ele aumenta a energia de ativação. Então o erro tá nessa palavra, ó, diminuição. Portanto, o item 2 está errado. Pô, se a gente já sabe que o item 1 tá certo e o item 2 está errado, já vamos para as alternativas logo procurar uma provável resposta. Então, a alternativa A está errada porque considera o item 2. A alternativa D está errada porque considera o item 2. E a alternativa B está errada porque não considera o item 1. Portanto, a resposta é a letra C, por eliminação. Claro que eu vou fazer as outras com vocês também. Então, vamos lá. Terceira afirmativa. Na terceira afirmativa fala assim, ó. O aumento da área superficial é superfície de contato, tá, galera? A área superficial é a superfície de contato. O aumento da área superficial eleva a velocidade das reações químicas por meio do aumento da área de contato entre os reagentes. Verdadeiro. Quando eu aumento a superfície de contato, é como se você imaginasse pegar uma tora de madeira e triturar essa tora de madeira. Vai ficar mais fácil de acender o fogo quando a tora de madeira estiver triturada, porque você aumentou a superfície de contato. Quando você aumenta a superfície de contato, você aumenta a velocidade da reação. Então, verdadeiro. Item 4. Os catalisadores homogêneos. O que é homogêneo? Catalisador homogêneo é aquele que só tem um estado físico, ou seja, o mesmo estado físico na reação inteira, incluindo o catalisador. Então, os catalisadores homogêneos formam uma única fase,
beleza, no meio reacional, e são consumidos, não, professor, catalisador, ele é o cupido da relação. O catalisador, ele acelera a reação, mas ele não participa como reagente, ele não participa como produto, ele só vai acelerar a reação. Então, consumir um catalisador, formar um catalisador, não tá certo. Por isso que o item 4 tá errado. Item 5, o aumento da pressão sobre o sistema para reações na fase gasosa e sistema fechado aumenta a velocidade a partir da redução do volume ocupado, verdadeiro. Por que, professor, que é verdadeiro? Porque pressão e volume são opostos. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, ou seja, eu gero contração, tá bom? Pelos gases dos reagentes e, consequentemente, o aumento das colisões. Claro, se eu diminuo o volume, as moléculas se aproximam. E se elas se aproximam, a tendência delas é se colidirem mais. Aí ela vai lá no item 1. Se eu tenho mais colisão, eu tenho mais liberação de energia e aumenta a velocidade. Verdadeiro também. Então, o 1 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro, o 5 é verdadeiro. Portanto, a alternativa C está totalmente correta. Beleza, galerinha? Espero que eu tenha ajudado vocês aí na parte de cinética química. Vamos lá para a próxima questão? Bora para a próxima. Questão número 3. Vamos lá. A questão número 3 é uma questão de gases que fala o seguinte. Um gás na alta atmosfera da Terra possui uma densidade de 15 microgramas por litro a uma pressão de 1 microatm. Aí ele falou, isto é, 1 microatm é 10 a sexta atm. A uma temperatura de menos 173 graus. Bora anotar, né? É muita informação. Então, vamos lá. Eu tenho um gás, eu vou chamar de inicial. Ele tá com uma densidade de quanto? 15 microgramas por litro. A uma pressão de 1 microatm e a uma temperatura de menos 173 graus Celsius. Ele fala assim, ó, esse gás é transferido até a superfície da Terra a uma temperatura de 27 graus. Então, temperatura final 27 graus Celsius e uma pressão final de 1 atm. A pergunta é, com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a densidade final desse gás. Bom, quando a gente trabalha com densidade gasosa, nós temos uma fórmula específica só para trabalhar com densidade, que eu vou ensinar você a fazer nesse vídeo. Então vamos lá, qual que é a fórmula da densidade, professor? A gente sabe que a densidade, a fórmula da densidade padrão é massa sobre volume. Outra coisa, quando eu falo em quantidade de matéria lá nos gases, eu tenho que lembrar da equação de Clapeyron, que é PV é igual a N vezes R vezes T. Lembrando que N é o número de mols, que é a mesma coisa de massa sobre massa molar. Por que eu estou falando isso? Porque se você juntar essas duas equações aqui, substituindo a massa, você consegue determinar qual é a fórmula da densidade gasosa. Então eu não quero que você decore. Você já sabe a fórmula da densidade, você já sabe a equação de Clapeyron, porque você usa em vários conteúdos da química. Para que você vai criar mais uma fórmula na sua cabeça de densidade, sabendo que você pode criar essa fórmula, meu filho? Então vamos fazer a fórmula da densidade. O que eu vou fazer? Eu vou substituir densidade lá na equação de Clapeyron. E para mim fazer isso, eu preciso achar a razão mV. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Pressão vezes. Essa massa molar que está dividindo vai passar multiplicando. Então massa molar é igual a massa sobre volume que passou dividindo. Vocês viram que eu troquei a massa molar, passei para cima, o volume passei para baixo. Vezes R vezes T. Pronto. Massa sobre volume, densidade. Agora vamos só melhorar essa equação. Densidade é igual PM sobre RT. Eu sempre gosto de brincar assim, ó. A densidade, ela é assim. Polícia Militar Rota Tocantins. Fica a critério de vocês.
Pronto, descobri a fórmula da densidade. Agora o que é que eu vou fazer? Vou usar essa fórmula da densidade lá na resolução da questão. Só que tem um porém. Qual que é o porém? Sempre tem um porém. Nesse caso, ele está comparando densidade inicial e densidade final, certo? Ele deu densidade, pressão e temperatura. Só que vocês concordam comigo que é o mesmo gás, só foi levado de um lado para outro? Então vocês concordam comigo que a massa molar desse gás não mudou? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa molar do gás e vou falar assim, ó. A massa molar do gás inicial é igual à massa molar do gás final. Por que a massa molar é a mesma? Porque a massa molar é quem define o gás. E se eu tenho um gás numa condição A e levei para uma condição B sem mudar o gás, é o mesmo gás, então tem a mesma massa molar. Por isso que eu fiz isso. Então agora eu vou substituir a massa molar aqui. Só deixa eu isolar a massa molar na fórmula da densidade. Densidade, quem está dividindo passa multiplicando. E a pressão que está multiplicando a massa molar vai passar dividindo. Não sei se vocês conseguirem entender que essa fórmula é a mesma dessa. A diferença é que eu isolei a massa molar. Só matemática. Agora eu vou substituir aqui, ó. Massa molar inicial. Quem é a massa molar inicial? dRT sobre P. Então, massa molar inicial, que é o gás inicial, densidade inicial, R inicial, T inicial sobre pressão inicial. Vou botar aqui, ó, inicial, inicial, inicial. Quem é a massa molar final? Densidade final, RT final sobre P final. Agora eu já tenho uma equação. Agora é só substituir e calcular. Uma outra coisa que eu vou fazer é cortar a constante universal dos gases. Por quê? Porque a constante universal dos gases ela também não vai mudar. Ela vai permanecer constante porque ela se chama constante. Agora eu vou substituir. Quem é a densidade? Densidade inicial é 15. Agora, gente, nossa senhora, não erra isso em prova, não. Eu fico doente. Temperatura. Temperatura obrigatoriamente tem que ser na escala Kelvin. Vou puxar uma outra informação. Oh, resolução cheia de desinformação, né, galerinha? Temperatura. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin, prof? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. É só substituir nessa fórmula, tá bom, galerinha? Eu não vou ficar aprofundando. Então, 173 Celsius negativo, 100 Kelvin. E aqui, 27 Celsius positivo, 300 Kelvin. Beleza? Mais uma vez, só substituir na fórmula em azulzinho aí que eu deixei até a resolução em azul. Vamos voltar. Então, temperatura inicial, 100 Kelvin sobre pressão. Agora, cuidado. A pressão inicial está em micro ATM e a pressão final está em ATM. Eu não posso usar unidades diferentes. O que eu vou fazer? Vou passar micro para ATM, que ele na verdade já até deu no enunciado, porque ele já falou na questão que 1 micro ATM é 10 elevado a menos 6 ATM. Então é só substituir. Se eu tenho 1 micro ATM, é a mesma coisa de falar que eu tenho 10 elevado a menos 6 ATM. Deixa eu botar a unidade de ATM aqui. Tá. Então vamos voltar agora para a questão. Então 10 elevado a menos 6 ATM, que é igual a densidade final que a gente quer descobrir, temperatura final 300 Kelvin e pressão final 1 ATM. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, é muita substituição, é muita informação, é muita transformação, mas é necessário. Eu espero que vocês tenham entendendo, tá bom? Fica a sugestão aí pra vocês, caso não tiver, fala, professor, faz devagar, que eu faço de novo a correção dessa questão. Agora é matemática, né, galerinha? Densidade final é igual, vamos multiplicar a cruzada aqui, ó. Então, 15 vezes 100 vezes 1 dividido por 300 vezes 10 a menos 6. Beleza, galerinha? Aqui eu já fiz direto, tá? Densidade final é igual 15 vezes 100 vai dar 1.500 dividido por 300 vezes 10 a menos 6. Aí a matemática linda
corta esses dois zeros com esses dois zeros, 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí, como 10 a sexta é a única notação e está no divisor, passa para o numerador, só que invertendo o sinal do expoente. Então, 10 elevado a sexta positivo. Como a densidade inicial, a gente está trabalhando com ela em microgramas por litro, então o resultado também deu microgramas por litro. Só que aí vem o segredo da questão. De novo, olha as unidades. Está em miligrama ou miligrama, perdão, por litro. De micro para mili, multiplica por 10 a menos terceira. Você divide, perdão, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Então, se eu vier aqui e multiplicar isso por 10 a menos 3, vai ficar 5 vezes 10 a terceira, porque eu vou subtrair os expoentes, miligrama por litro, 10 a terceira é 1000, 5 vezes 1000, 5.000 miligramas por litro. Então, resposta correta B de bola. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima questão? Questão número 4 agora da prova da UFT. Questão número 4 é uma questão bem tranquila, tá, galerinha? É uma questão de modelos atômicos. O UFT, ela costuma cobrar bastante modelos atômicos, tá? Então fica aí a atenção, tá bom? Nesse assunto, beleza? E a questão, ela fala o seguinte, ó. Na Índia Antiga, na província de Bengala, a população, produzia uma mistura de sais, enxofre e carvão. Ao entrar em combustão, essa mistura produzia chamas de diversas cores. Só de falar disso, do teste de chama, das cores, a gente tem que lembrar lá do modelo atômico de Bohr, lá do salto quântico, professor. Lá dentro do modelo de Bohr, a gente tem uma contribuição de um cara chamado Max Planck, que fala exatamente sobre essa questão das cores diferentes devido às diferenças de transições. Dá uma focadinha nessa parte de diferenciação dos modelos atômicos, beleza? Esse experimento ficou conhecido como fogo de Bengala. É possível construir chamas coloridas semelhantes ao fogo de Bengala misturando nitrato de alguns metais alcalinos e alcalinos terrosos, como açúcares e perclorato de potássio. O nitrato de estrôncio produz uma chama vermelha, o nitrato de bário, por sua vez, produz uma chama de cor verde e o nitrato de sódio uma cor amarela. Sobre o experimento do fogo de Bengala, assinale a alternativa incorreta. Gente, deixa eu contar pra vocês. Cuidado com isso na UFT, tá? O UFT ama fazer isso. Correta, correta, correta. Aí vai lá, incorreta no meio. Aí o aluno que tá desatento, erra. Então, vou te dar uma dica. Tu não paga pecado por riscar. Aí o que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó. Eu vou riscar. Incorreta. Pelo amor de Deus, tenha cuidado com isso em questão. Então vamos lá. Letra A. As cores observadas são produzidas pelas transições eletrônicas em níveis eletrônicos dos átomos? Verdadeiro. Que é o salto quântico. Então aí vamos lembrar. Qual é o salto quântico? Quando o elétron volta de um nível mais excitado para um nível fundamental, ou seja, para um nível de maior energia, do mais externo para o mais interno, ele libera. Ele libera em forma de luz, que é as cores que a gente vê. Então, letra A está correta. Letra B. O primeiro modelo atômico a incorporar a quantização de energia nos níveis eletrônicos foi o modelo de Summerfield? Não, foi o modelo de Bohr. Bohr é famoso por essa contribuição. Summerfield ele foca muito mais nos experimentos de Bohr e nas órbitas ora elípticas, ora circulares. Mas quem fala da quantização pela primeira vez é o modelo de Bohr, tá bom? Então a letra B já é a incorreta, mas vamos fazer a C e a D. O modelo atômico de Dalton não é capaz de explicar as cores observadas no experimento, uma vez que se trata de um modelo atômico sem partículas eletricamente carregadas. Verdadeiro. O modelo de Bohr é um modelo que não é usado para explicar nada envolvendo eletricidade, beleza? É o único modelo que não é usado para explicar eletricidade. Depois de Bohr vem Thomson, e aí ele considera a primeira partícula, que é o elétron, partícula subatômica. Letra D. No modelo de Thomson, os elétrons estão presentes. Foi ele que descobriu a presença do elétron no átomo, a primeira partícula subatômica. Mas não são descritos os valores das energias quantizadas, tá? Não. Thomson descobre a presença do elétron. Rutherford descobre núcleo e eletrosfera.
Bohr descobre a quantização, salto quântico. E aí Summerfield vem, experimenta o modelo de Bohr e além disso ainda determina que ora era circular, ora era elíptica, que era a divergência que tinha entre Bohr e Rutherford. Beleza? Questãozinha super, super, super tranquila de modelos atômicos. O FT, ó, galerinha, ó, pode ter atenção. Modelo atômico é questão mandada na prova do FT. Toda hora tem essa questão. Beleza? Bora para a próxima? Bora para a próxima. Questão número 5, uma questão de orgânica. É um padrão que a gente vem encontrando na prova da UFT. 8 questões, 1, 2 estourando de orgânica, o restante ou é geral e físico-química. Então vamos lá. Eu não vou ler o enunciado, tá, pessoal? Vou direto para a questão, porque a gente já sabe que questão de orgânica é análise de cadeia. Mas é bom sempre ler o enunciado. Questão do UFT tem tempo, então a gente também não precisa ficar desesperando com o tempo, não. Beleza? Vamos desesperar, mas é com calma. Considerando as informações apresentadas, de novo, de novo, incorreta. Entendeu, né? Entendeu que tem que ter atenção, né? Vamos lá, letra A. A fusarindina, que é essa primeira cadeia aqui, é um composto fenólico, quer dizer que tem fenol, e apresenta em sua estrutura 3 hidroxilas, um grupamento cetona, um éter, além de uma metila. Então vamos lá. É fenólico? É fenólico. A gente sabe que fenol... Opa, esse daqui ficou feio. A gente sabe que fenol é quando a gente tem um aromático e uma hidroxila ligada direto no aromático. Fenol. Então a gente consegue observar aqui e aqui também. Então tá correto. É fenólico. Ao mesmo tempo, tem 3 hidroxilas, correto, ó. 1, 2, 3 hidroxilas. Lembra que hidroxila é OH, então também está correto. Cetona, éter e metila, vamos lá. Tá aqui a cetona, tá correto, que é uma carbonila secundária. Tá aqui um éter, tá correto. E metila é um grupamento metil, metil é CH3. Olha aqui o CH3 aqui, ó, tá correto também. Então, perfeito, corretíssimo, letra A, impecável, não tem o que discutir na letra A. Bora para a letra B? Letra B. A mangiferina possui em sua estrutura química álcoois, fenóis, cetona, éter e 5 carbonos quirais. Então, vamos lá. Álcool, vamos ver se tem álcool. Ó, tem álcool. Ixi, tem uma porrada de álcool, né, galera? Ó. Aqui é álcool, aqui é álcool, aqui é álcool, aqui é álcool. Isso, só esses são álcools, tá, pessoal? Lembrando que o OH aqui, galera, não tá ligado no aromático, tá? Por isso que é álcool. Então, tá vendo a diferença, ó? Tá vendo a diferença das ligações duplas alternadas ali no fenol? E tá vendo que aqui não tem as ligações duplas? Então, é só uma cadeia fechada, tá? Por isso que nesse caso é álcool, não é fenol, não. Cuidado para não confundir na prova, tá bom? Cetona, éter, vamos ver se tem cetona e éter. Vamos lá. Aqui, ó, acetona, perfeito. Éter, perfeito. Tem fenol também, perfeito. Então tá tudo certo, tá, pessoal? Álcool, fenol, cetona, éter. Carbono quiral. O que é carbono quiral? É um carbono sp3 que tem 4 ligantes diferentes. Não pode ter dupla, não pode ter tripla, não pode ser CH2, não pode ser CH3, não pode ter 2 hidrogênios no mesmo carbono, tem que ser totalmente diferente. Então, nesse caso, se eu for olhar essa cadeia, eu vou mostrar para vocês quais são os carbonos quirais, e aí depois vocês dão uma analisada com mais calma, tá, galerinha? Ó, carbono quiral aqui nessa cadeia. Esse é quiral. Tá legal não. Aqui, vamos ver de verdinho. Verdinho melhorou. Esse é quiral, esse é quiral, esse é quiral, esse é quiral e esse é quiral. Então tá certo, tá, galerinha? Tem 5 carbonos quirais. Só um detalhe, tá vendo esse carbono aqui que eu coloquei? Não é quiral. Por que que não é quiral? Porque quando eu completar com hidrogênio, ele vai ter 2 hidrogênios. E por ter 2 hidrogênios, eu tenho 2 ligantes iguais. Quiral tem que ser os 4 diferentes. Então, não é quiral. Então, nesse caso, sim, tem 5 carbonos quirais, que são esses carbonos que eu marquei na cor verde. Beleza, galerinha? Então, a letra B está correta. Letra C. A alfa-mangostina é um composto fenólico. O que significa aquiral? Aquiral quer dizer que não tem carbono quiral, tá bom?
e apresenta em sua estrutura substituintes lipofílicos. Lipofílicos são cadeias carbônicas longas. Lipo vem de lipídio, lipídio vem de gordura. Gordura é apolar. Fílico quer dizer que dissolve. Então, lipofílico que se dissolve na gordura, ou seja, se liga à parte apolar. Vamos lá. Lipofílico, lipofóbico. Lipofílico se liga apolar. Lipofóbico não gosta de polar, tá bom? Aí tem o hidrofílico. Hidrofílico se liga em polar, hidrofóbico não se liga em apolar, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. A alfa-mangostina é um composto fenólico aquiral. Então, fenólico, tá certo? E ele fala que tem substituintes lipofílicos. Aqui, ó. Esses são os substituintes lipofílicos, tá vendo? São cadeias carbônicas longas, predominantemente hidrocarbonetos nas extremidades dessa cadeia, e por serem assim, são apolares, tá bom? Geralmente, galera, toda vez que você vê uma cadeia com 4 ou mais carbonos de distância de um grupamento função, geralmente essa cadeia geralmente aquela parte é apolar. Beleza? A gente vai ter oportunidades ainda de discutir esses assuntos mais aprofundados no futuro. Beleza? E a letra D fala: a quiocorina possui em sua estrutura 5 anéis heterocíclicos. Gente, o que é heterocíclico? São cadeias fechadas com heteroátomo. Tá? Heteroátomo é um elemento que não é carbono nem hidrogênio no meio da cadeia. Nesse caso está errado porque, ó, esse daqui é um heterocíclico. Pode ver que é uma cadeia fechada, cíclico, e hetero porque é heterogênea. Ou seja, tem no caso, outro elemento no meio da cadeia que não é carbono e hidrogênio. Essa daqui também é, entendeu? Por causa do oxigênio lá em cima. Então, eu só tenho 2 heterocíclicos nessa cadeia, tá? E não 5. Então, por isso que tá errado. Aí ele complementa, né? 3 anéis aromáticos, tá certo. 3 anéis aromáticos, você pode ver que estão 3 aromáticos ali. E um anel dioxano. Dioxano é isso daqui, tá, galera? Ó, isso é o anel dioxano, tá? Dioxano, que é um anel fechado com 2 éteres dentro do anel. Então estaria correto também, mas o erro realmente está aqui, ó, quando ele colocou que são 5 anéis heterocíclicos. Beleza, galerinha? Então, alternativa incorreta, letra D, D de doido. Bora para a próxima? Vamos para a próxima. Questão número 6 agora é uma questão de equilíbrio químico. Vamos lá. Essa questão ela fala o seguinte: o hidrogênio molecular vem sendo investigado como potencial substituto para combustíveis fósseis. A reação abaixo pode ser usada para a obtenção de gás hidrogênio. Observe que ele deu a reação em equilíbrio e ainda falou que o ΔH é negativo, ou seja, a reação direta é exotérmica. Sobre o equilíbrio, julgue os itens. Item 1. A remoção de gás carbônico da mistura favorece a formação de hidrogênio. Deixa eu explicar para vocês. Toda vez que eu removo um participante de um dos lados do equilíbrio químico, a tendência da reação química é sempre se deslocar para o mesmo lado. Em outras palavras, se eu removo o reagente, o equilíbrio se desloca para o reagente. Se eu removo o produto, o equilíbrio se desloca para o produto. Nesse caso, ele removeu CO2. Quando ele removeu o CO2, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do CO2. E, consequentemente, o hidrogênio vai acabar aumentando porque o equilíbrio se deslocou exatamente para o lado do hidrogênio. Então, o item 1 é verdadeiro. A remoção de gás carbônico favorece a formação de hidrogênio. Tira gás carbônico, o equilíbrio se desloca para o lado do gás carbônico, e quem é que está lá quietinho lá do lado do gás carbônico, que não sofreu nenhuma alteração e agora vai sofrer todas as alterações positivas porque o equilíbrio está se deslocando para o lado dele? O hidrogênio. Item 2. A adição de água não desloca o equilíbrio. Gente, a água faz parte da reação. Então, ela desloca o equilíbrio sim, principalmente porque ela está no estado gasoso. O estado gasoso é suscetível a todo tipo de deslocamento. Então, falso, tá? Totalmente falso. Aí vamos usar aquele padrãozinho que eu ensinei. Qual que é o padrãozinho? Eu já sei 2 respostas, bora para as alternativas? Então, eu sei que o item 1 é verdadeiro e é verdadeiro.
e o item 2 está errado. Opa, dessa vez ficou mais difícil, porque dessa vez a gente só conseguiu eliminar metade. Pelo menos sobrou a A ou a D. Agora bora para a próxima? Item 3. O aumento da temperatura desloca no sentido de formação de gás hidrogênio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui a temperatura é exotérmica. A regra fala que o sentido direto ele é beneficiado pela variação de ΔH. Se o ΔH é exotérmico, o sentido direto é exo e, consequentemente, o sentido inverso é endo. Quando é exotérmico, a tendência da temperatura é diminuir. Quando é endotérmico, a tendência da temperatura é aumentar. Por que eu estou falando isso para você? Ele falou assim, ó, o aumento da temperatura. Então, se a gente for olhar o aumento da temperatura, a gente está pensando no deslocamento no sentido dos reagentes. E no sentido dos reagentes, não tem hidrogênio. Aí ele falou assim, ó, o aumento da temperatura no sentido de o aumento da temperatura desloca no sentido de formação de gás hidrogênio. Errado. Não desloca na formação de gás hidrogênio, desloca para o reagente e o gás hidrogênio está no produto. Então, errado, tá, galera? O item 3 estando errado, automaticamente a gente não elimina nada. Vamos para o item 4. A remoção de monóxido de carbono reduz a concentração de gás hidrogênio? Verdadeiro. O monóxido de carbono está no reagente. Quando eu reduzo o reagente, a tendência da reação é deslocar para o próprio reagente. O reagente é o oposto ao hidrogênio que está no produto. Então, automaticamente, se eu deslocar para o reagente, o produto também vai diminuir. Portanto, verdadeiro, porque ele falou que reduz a concentração de hidrogênio. Então, verdadeiro, tá, galera? E item 5. A adição do gás inerte como gás hélio altera a pressão. Para. Catalisador e gás inerte não afetam o equilíbrio. Coloca isso na tua cabeça. Beleza? Então, o item 5 não tem possibilidade nenhuma de estar certo. Portanto, a letra A está correta, que é só o item 1 e 4. Então, mais uma vez, item 1. A remoção do gás carbônico favorece a formação de hidrogênio, verdadeiro. Se eu diminuir o produto, a tendência é deslocar para o produto, tá? Erros de gravação. E o item 4, a remoção de monóxido reduz a concentração de gás hidrogênio, verdadeiro. Quando eu tiro o monóxido que está no reagente, o produto vai ter que formar mais reagente, portanto, quem está no produto vai diminuir, que é o gás hidrogênio também, por isso que ele reduz. Então, item 1 e item 4, resposta letra A. Beleza? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Próxima questão, questão número 7, tá? Essa questão ela é uma questão complicada, não porque ela se torna difícil, mas era porque é uma questão que envolve algumas teorias, que chamadas teorias ácido e base, e essas teorias elas são bem chatinhas, porque alguns alunos acabam que nunca viram isso no ensino médio. A galera costuma ver mais aquelas teorias de Arrhenius mesmo, sabe? Ácido H+, base OH-, e aí acaba que se confunde um pouquinho quando a gente fala de Bronsted-Lowry e Lewis. Portanto, eu vou tentar explicar rapidinho para vocês. Então vamos lá. Primeiro, vamos explicar a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, ela fala o seguinte para nós. O que é uma base, professor? Uma base é um doador de um par de elétrons. Geralmente é quem tem par de elétron isolado. NH3, H2O são geralmente bases em Lewis. E o ácido, obviamente, é quem faz o quê? É o receptor do par de elétrons. A outra teoria que nós temos é a teoria de Bronsted-Lowry, que fala o seguinte: a base é quem recebe próton. E o ácido, na visão dele, é quem doa o próton. Claro que a gente não costuma receber e doar próton. A gente costuma doar e receber a carga próton que vem junto com o átomo que geralmente vem na ligação. Então vamos lá, vamos tentar responder as questões agora para ver se vocês conseguem fixar. Ele deu 3 reações e ele fala o seguinte:
Na reação 1, o HCl pode ser considerado um ácido tanto na teoria de Arrhenius, verdadeiro HCl é ácido porque começa com H, libera o hidrogênio que é cátion lá na teoria de Arrhenius, acho que todo mundo consegue fixar isso bem, né? Quanto segundo a definição de Bronsted-Lowry. Agora vamos analisar. O HCl, ele começa na forma de HCl e termina na forma de Cl-. O que está faltando de HCl para Cl-? Está faltando o H+. Vocês podem perceber que o H+, ele foi lá para a água. Por isso que a água ficou H3O+, que no caso seria o H2 mais o H3O+. Entendeu? Então, se a gente for analisar, o HCl ele doou o hidrogênio. Só que como o hidrogênio está na forma de H+, a gente está falando então que ele doou o próton. Então, se o HCl é um doador de próton, automaticamente eu posso considerar que sim, ele é um ácido de Bronsted-Lowry porque ele doou o próton. E, consequentemente, a água recebeu esse próton. Portanto, é uma base de Bronsted-Lowry. Automaticamente, o item 1 é verdadeiro. Aí, nessa questão aqui, se o item 1 é verdadeiro, a gente já elimina a letra C. Agora vamos para o item 2. Na reação 2, a água e o NH4+, são ácido e base conjugada, respectivamente. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu for analisar a reação 2, NH3 forma NH4+. H2O, H2O forma o OH-. O que a gente chama de par conjugado? O par conjugado é o resultado da reação. Então, o NH3, o par conjugado, é o NH4. H2O, o par conjugado é o OH. Então, não tem como falar que água e NH4 são par conjugados. Se um é um ácido, o outro é a base, né? Em outras palavras, se vocês forem observar, o NH3 ele recebe um hidrogênio da água. Então, observa que um hidrogênio da água está indo em direção ao NH3. A água doou o hidrogênio, ou seja, doou um próton. Se ela doou, ela é um ácido. O NH3 é uma base, porque recebeu. Se a água é um ácido, o OH- é a base conjugada, que é o par conjugado, que é sempre o oposto. E se o NH3 é a base, o NH4 é o ácido conjugado. Lembrando, galera, que não é um assunto fácil, tá? Eu tô explicando para vocês, tentando, sim, facilitar, mas, galera, assim, essa questão é uma questão, assim, não sofra, não. É uma questão que tem que ter uma basezinha de conteúdo para analisar. E em uma videoaula de resolução de questão, não tem como eu aprofundar demais esse conteúdo. Então, um pouquinho de paciência nesse caso aí. Então, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, automaticamente a gente pode eliminar a letra D e a letra A por não terem o item 2, por terem o item 2, ou seja, resposta letra B. Agora vamos responder as outras. 3. Na reação 1, a água é considerada uma base de Bronsted-Lowry e na reação 2, a água é considerada um ácido de Bronsted-Lowry, sendo assim uma espécie anfiprótica. Então vamos lá, a gente já viu que no item 1 a água recebe o próton, portanto é uma base, e no item 2 a água doa o próton, portanto é um ácido, então verdadeiro. E o que significa dizer que ela é anfiprótica? Anfiprótica quer dizer que é tanto uma propriedade ácida quanto uma propriedade básica. Então a água ela pode ter essas duas propriedades, por esse motivo ela é chamada de anfiprótico, então correto. Item 4. A reação 3, o cátion H+, é considerado um ácido segundo a definição de Lewis e Arrhenius. Gente, já está errado. Está errado. Quando a gente fala prata mais, eu não estou falando de um HAG, um AgOH. Quando fala de Arrhenius, tem que ser H ligado a um ânion para ser ácido, ou tem que ser um cátion terminado em um H para ser base. Então, se eu entreguei direto um cátion para você, sem OH, sem OH, já não pode falar de Arrhenius. Então, já está errado o item 4, tá bom? E o item 5, na reação 2, a amônia é considerada uma base de Bronsted-Lowry, verdadeiro, ó. A amônia é considerada uma base de Bronsted-Lowry, perfeito, tá? E devido à capacidade de receber próton. E na reação 3 é considerada uma base de Lewis pela capacidade de doar elétrons. Pode ver que a amônia, ela tem um par de elétron isolado e ela vai doar esse par de elétron para a carga da prata. Portanto, doadora de par de elétron é uma base de Lewis. Então, o item 5 também está correto. Portanto, alternativa letra B. Não é uma questão difícil, galera.
Não, não é uma questão difícil. Mas, todavia, quando vem aquela questão do domínio do conteúdo, às vezes vem a questão do entendimento do que é par de eletroisolado, da questão relacionada ao ligante, sabe? Então, assim, é uma questão que ela tem um embasamento de conteúdo, é um assunto também que, querendo ou não, pega muito, porque muita gente nunca teve, às vezes, a oportunidade de ver esse assunto, às vezes, lá no ensino médio, sabe? Então, assim, é um conjunto de fatores e aí acaba que, às vezes, torna essa questão difícil, beleza? Então, é uma questão típica de prova, por exemplo, do Enem, volta e meia cai na UFT, mas é uma questão que tem essas particularidades, que é essa questão envolvendo teorias ácido e base. Beleza, galerinha? Bora pra frente? Tem mais uma questão ainda. Vamos lá? A próxima questão, última questão da prova, é uma questão de eletroquímica misturado aí com oxirredução, tá? Ela é uma questão que fala assim, ó. As células galvânicas ou pilhas são dispositivos capazes de gerar energia elétrica por meio de uma reação redox, reação de oxidação, que converte energia química em energia elétrica. Na tabela a seguir são apresentados semi-reações de algumas células galvânicas. Aí ele está dando aí a reação 1, 2, 3 e 4. Analise as reações apresentadas na tabela, assinale a alternativa incorreta de novo. Letra A. Na célula galvânica 1, o zinco é o agente redutor e o dióxido de manganês é o agente oxidante. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Ele já deu quem é o ânodo e quem é o cátodo. Então, ele já foi lindo, né, quando ele deu essa informação. Você tem que gravar a seguinte situação. Pano. Vou dar uma dica de cara. Quem que é o pano? O ânodo, ele perde elétrons, é negativo e oxida. E aí, lá da oxidação, quem oxida é o agente redutor. Consequentemente, se o ânodo perde, o cátodo ganha. Consequentemente, se o ânodo é negativo, o cátodo é positivo. Consequentemente, se o ânodo oxida, o cátodo reduz. Beleza? Se o ânodo é o agente redutor, o cátodo é o agente oxidante. Portanto, o zinco é ânodo, ele oxida, então é agente redutor. O dióxido de manganês é cátodo, portanto é um agente oxidante, que é exatamente o que fala na letra A. Beleza? Então ela está correta. Letra B. No cátodo da célula galvânica 2, é necessário uma carga de 2 Faraday para depositar 215,74 gramas de prata. Deixa eu explicar para vocês. Essa questão ela não é muito simples, essa letra B, tá bom? Eu vou fazer por uma dedução rápida, mas essa questão aí, se a gente for abrir a fórmula do kit, que envolve quantidade de carga versus a constante de Faraday, que envolve a relação mol e carga, a gente vai ter uma explicação um pouco mais específica. Mas eu vou fazer de um jeito mais simples. Que jeito que eu vou fazer? Quando eu olhar para a reação 2, eu vejo que eu preciso 2 elétrons na reação de formação da prata metálica. Cada mol de elétron é 1 Faraday. Se eu tenho 2 mols de elétrons, eu tenho 2 Faradays. Automaticamente eu consigo observar que para cada 2 mols de elétrons eu vou produzir 2 mols de prata metálica. Cada mol de prata, lá na tabela periódica que está lá na prova da UFT, nessa prova tinha tabela, a massa é 107 uns quebradinhos, 107,8 aproximadamente. Quando eu tenho 2 mols, o dobro, 215,74 aproximadamente. Portanto, eu posso considerar também que a letra B está correta. Beleza, galerinha? Letra C. Na célula galvânica 3, se o número de mols de hidróxido de níquel e cádmio dobrarem, a corrente elétrica e o potencial da pilha também dobram? Não. Deixa eu explicar para vocês. A DDP da pilha depende da natureza do cátodo do ânodo, ou seja, depende de quem é o cátodo e quem é o ânodo, e não da quantidade. Então a natureza ela não depende da quantidade, se eu tenho uma placa de 1 kg, se eu tenho uma placa de 100 gramas. Claro que isso interfere no tempo de reação, mas na energia produzida nessa reação não interfere. Por esse motivo é que a letra C está errada. E a letra D, só para finalizar essa resolução, no cátodo da célula galvânica 4, o número de oxidação do chumbo varia de 4 mais para 2 mais. Vamos fazer? Então, na célula galvânica 4, o chumbo está em forma de óxido de chumbo e ele vai na forma de sulfato de chumbo. Aqui na forma de óxido de chumbo é fácil, porque o oxigênio ele é 2 negativo.
Aí aqui eu vou colocar x. Aí vamos. Um chumbo, x. 2 vezes menos 2, menos 4, é igual a zero, porque não tem carga nenhuma aqui em cima. Então, x é igual a 4 positivo. E aqui é mais complicado, porque nesse caso você teria que lembrar que o sulfato, ele é menos 2. Para esse 2 do sulfato não ter vindo parar aqui na frente de o chumbo, é porque o chumbo é mais 2. E aí 2 cortou com 2. Então, portanto, o chumbo é 2 positivo. Então, o chumbo está variando de 4 para 2 positivo. Automaticamente a letra D também está correta, portanto, a errada é a letra C. Galerinha, mais uma prova da UFT resolvida com sucesso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa resolução. Mais uma vez, o meu muito obrigado por todos os likes, todas as curtidas, todas as inscrições. Divulgue para seu amigo, divulgue para seu colega que está precisando dessas dicas da UFT, que está precisando dessa resolução. Deixe seu comentário, peça provas, peça dicas, que eu estou aqui para ajudar você, aluno que quer ser aprovado e quer tirar uma boa nota em Química. Minha missão é garantir a sua aprovação e com isso eu preciso saber o que eu posso fazer para ajudar você a partir das próximas aulas e dos próximos vídeos, tá bom, galerinha? Além da UFT, nós vamos ter mais novidades. Por enquanto é só UFT, mas espera um pouquinho aí, tá bom? Vai ter coisa boa vindo nesse canal. Beleza, galerinha? Conto com vocês. Dá aquela curtidinha e até a próxima. Valeu! Um abraço, galera!